Glória a Deus. Então agora eu quero orar por você. Se você puder, feche os teus olhos e nós vamos primeiramente pedir perdão a Deus, porque a incredulidade é algo que desagrada ao Senhor. E em segundo lugar, nós vamos agradecer, crendo que o milagre já está na nossa direção e que nós já estamos no caminho do milagre. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. O Senhor não vai nos abandonar, Senhor, mas muitas vezes nós duvidamos do teu poder. Pai, nos perdoe, Senhor, pela nossa dúvida, a nossa incredulidade. Senhor, diante das tentações, das frustrações, a gente muitas vezes perde a fé, a gente desanima, não quer sair de casa, não quer ir trabalhar, não queremos mais estudar. Senhor, nos ajude, Pai, a fazer a nossa parte. Oh, meu Pai, a tua palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. Que nós possamos dizer isso também, Senhor. Nós podemos tudo se o Senhor nos capacitar, se o Senhor nos fortalecer. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a fazermos a nossa parte. Nos ajude, ó Deus, porque muitas vezes nós estamos tão cansados e desanimados, Pai, que a única coisa que queremos é ficar deitados o dia todo na cama. Senhor, a tua palavra diz que a alegria que vem do Senhor é a nossa força. Por isso, Senhor, derrama da tua alegria dentro de nós. Essa mulher que está agora atribulada, Pai, com depressão, Senhor, tira, Senhor, essa nuvenzinha escura sobre a cabeça dela, Pai. Tira essa tristeza na alma, Jesus. Socorre, Pai, os necessitados, ó Deus. Te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajude, Pai, este homem que está abalado porque está faltando dinheiro na sua conta, Pai. Não tem condições de bancar a família. Jesus, dá sabedoria para resolver as dívidas, para resolver as pendências. Se tiver que ligar no banco, se tiver que negociar as suas dívidas, Senhor, dá estratégias, é o que eu te peço. E eu também, meu Pai, te agradeço, Pai, porque há tantas promessas na Bíblia, tantos milagres que o Senhor já fez na nossa vida. Pai, nos ajude a lembrar daquilo que nos dá esperança, daquilo que enche o nosso coração de fé. E eu te peço agora, Senhor, em favor dos meus irmãos, eu intercedo por este homem e por esta mulher. Senhor, meu Deus, traga, Senhor, alegria neste lar. Não adianta ficarmos desesperados, Pai. Devemos confiar em Ti. Por isso eu te peço, Senhor, tira com a mão todo sentimento de luto, todo sentimento de tristeza, todo sentimento de amargura. Senhor, ajuda essa pessoa a perdoar, a liberar o perdão, Pai, porque é somente assim que teremos a verdadeira paz, que excede todo o entendimento. Senhor, eu oro, Pai, por cada pessoa que tem orado comigo diariamente. Eu te peço, Senhor, completa essa obra, Senhor. Completa essa boa obra que o Senhor começou, Pai. Nos ajude a chegarmos até o fim da jornada. Não nos deixe tropeçar pelo caminho, Senhor. Muitas vezes estamos tão carentes, tão frustrados, que nós nos refugiamos no pecado, nas obras da carne, nos prazeres mundanos. Mas, Senhor, nos ajude, Pai. É o que te pedimos. Fica conosco, Senhor. Que a gente tenha um dia abençoado e não atribulado. Que a tua paz repouse sobre cada um de nós, trazendo cura, libertação, salvação e muita alegria no nosso coração. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, para começarmos a mensagem de hoje, eu quero ler um versículo que está em Eclesiastes, capítulo 11, o versículo 4 e o 5. Olha só o que está escrito. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Amém? Olha que interessante, irmãos, aqui está dizendo que, assim como uma mulher grávida não sabe como seu filho nasce, como tudo é formado, assim também nós não conseguimos compreender todas as obras do Senhor, o Criador de todas as coisas. E aí deixa eu te perguntar uma coisa, você já se sentiu frustrado por não ver resultados no seu trabalho, na sua família ou na sua vida espiritual? Você já se perguntou se vale a pena realmente continuar tentando, se Deus está mesmo cuidando de você? Irmãos, eu já passei por isso algumas vezes. Eu não entendia os planos do Senhor, eu não enxergava um palmo sequer na minha frente. Mas foi nesse momento que eu estava sendo provado. Deus estava provando a minha fé,
porque a Bíblia diz que o justo viverá por fé. Então nós seremos testados nisso, irmãos. Deus, ele deseja que a gente aprenda a confiar nele, mesmo quando as coisas não dão certo, mesmo quando parece que tudo é loucura, que você está tentando numa coisa que ninguém tentou antes. Sabe, irmãos, muitas vezes carregar a nossa cruz, seguir os passos de Jesus é loucura para as pessoas à nossa volta. As pessoas não entendem. Como que você vai esperar por um homem, uma mulher de Deus? Como que você vai esperar por uma pessoa que você nem conhece? Mas isso se chama fé. Como que você já ora pelo seu futuro cônjuge? Como você já ora pelos seus filhos, pelo seu trabalho, sendo que você ainda nem tem? Isso é fé, irmãos. E mesmo que a gente muitas vezes não entenda os caminhos do Senhor, devemos confiar que Ele faz tudo da maneira perfeita e que se nós estamos no caminho de Deus, Ele faz tudo cooperar para o nosso bem. Amém? Então, se você está pensando em desistir, se você tem se frustrado por muitas vezes não conseguir os resultados que você tem, não desanime, porque a Bíblia nos dá vários exemplos de milagres que Deus fez através de uma frustração. E eu quero te dizer uma coisa de todo o meu coração: é nesse momento de frustração que você terá a sua maior revelação. É nesse momento de frustração que Deus vai te dar uma nova direção. Aleluia! Guarde isso que eu estou te dizendo, porque eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo e você vai entender que Deus muitas vezes ele age quando os nossos recursos acabam, quando a gente não tem mais força, não tem mais alegria. É naquele momento que você relaxa, que você simplesmente descansa no Senhor, que Ele começa a agir em seu favor. Amém? Irmãos, a Bíblia conta lá em João, capítulo 21, que logo depois que Jesus ressuscitou, alguns dos seus discípulos voltaram à sua antiga profissão de pescadores. Depois você lê aí na sua casa com calma, João capítulo 21. Irmãos, naquele momento, Pedro, ele achou que tudo tinha sido em vão, que aquelas palavras que Jesus tinha dito para ele, de que ele seria uma pedra na construção do reino de Deus, as promessas que o Senhor fez para ele, ele achou que aquilo tinha sido coisa da sua cabeça talvez. E ele juntou todos os discípulos e ele convidou eles para irem pescar. Irmãos, Jesus já havia dito para Pedro que ele não seria um pescador normal, ele seria um pescador de almas. Mas mesmo assim, naquele momento de incerteza, de dúvida, Pedro começou a duvidar das promessas do Senhor. E a Bíblia conta que ele com os discípulos passaram a noite inteira no mar, mas eles não pegaram um peixe sequer. Agora eu quero que você imagine a frustração deles, porque eles eram pescadores profissionais. Eu sei que eu estou falando aqui para muitas pessoas. Você, mulher que se converteu, você decidiu seguir os passos do Senhor e agora parece que toda a sua profissão foi por água abaixo. Parece que você, empresário, não consegue mais ganhar dinheiro. Parece que todo o seu aprendizado do passado foi em vão. Mas deixa eu continuar essa história. Aqueles discípulos estavam frustrados porque eles dependiam da pesca para o seu sustento. E eles deviam estar muito cansados, com fome, desanimados. E ao amanhecer, eles viram um homem na praia. Irmãos, naquele momento, eles acharam que não era nada, sabe? Mas aquele homem que estava lá na praia gritou para eles e disse: "Olha, vocês estão tentando pegar peixe? Lancem as redes lá no fundo, lá do lado direito do barco, e lá vocês vão encontrar peixe." Irmãos, naquele momento, eles duvidaram, afinal de contas, eles já tinham passado a noite inteira no mar e não pegaram nada. Mas algo tocou no coração deles para que eles fizessem o que aquele homem havia dito. Então eles voltaram, jogaram as redes e eles ficaram surpresos com a quantidade de peixes que eles pegaram. E a Bíblia dá até um número. Ela diz que foram 153 grandes peixes. Agora olha que coisa maravilhosa, irmãos. Naquele momento, Pedro se lembrou das promessas do Senhor. Eles reconheceram que era o Senhor Jesus e eles pularam do barco e foram ao encontro dele. Irmãos, naquele momento o Senhor trouxe aquela palavra para lembrá-los que ainda que eles estivessem na dúvida, no desespero, o Senhor sempre estaria com eles. E assim como ele fez com os discípulos, aconteceu comigo e eu quero compartilhar com você aqui rapidamente. Eu me lembro que isso foi em 2013. Eu estava muito frustrado com o meu ministério porque eu já estava pregando para os jovens da minha igreja há 7 anos e eu não via resultados, irmãos. Imagine a minha frustração. Muitas vezes eu pregava e eu me sentia um lixo porque eu achava que eu não era capaz. E a única certeza que eu tinha é de que Deus tinha me chamado para o ministério.
Deus tinha me vocacionado para ser pastor, só que eu não sabia como ter resultados. E foi então, irmãos, que para piorar a situação, algumas pessoas da igreja me disseram que eu não tinha chamado coisa nenhuma, que eu não tinha o dom de pregar, que as minhas pregações eram muito chatas. Irmãos, naquele momento eu me senti pior ainda, sabe? E foram 2 semanas seguintes que eu não queria nem voltar na igreja porque eu achava que aquelas pessoas tinham sido ingratas. Eu achava que eu realmente não tinha esse chamado porque nem as pessoas à minha volta reconheciam. Só que, irmãos, 2 semanas depois, eu me lembro como se fosse hoje, era um domingo de manhã e eu estava indo para a igreja na escola dominical e o Espírito Santo falou bem forte no meu coração e ele me perguntou assim: as pessoas não querem te ouvir lá na sua igreja? Faz o seguinte, crie uma página no Facebook e através daquela página eu vou começar a te usar na internet. E eu trarei muitas pessoas para o meu amor, para a minha presença, através das suas palavras. Irmãos, naquela hora eu senti uma paz tão grande, veio uma alegria tão forte no meu coração, porque eu estava muito desanimado ultimamente. Eu estava frustrado, sabe? Assim como os discípulos, eu não estava tendo resultados e além do mais as pessoas não acreditavam em mim. Mas eu fiz o que o Senhor me mandou. Por mais que parecesse loucura, irmãos, eu tomei a decisão de começar a evangelizar na internet. E através daquela palavra que Deus me deu, milagres aconteceram, pessoas foram restauradas, quantas famílias inteiras foram salvas, não por causa de mim, mas por causa do Senhor Jesus. Eu sou apenas um vaso, um servo nas mãos dele. Amém? Eu te contei esse pequeno resumo do meu testemunho para você entender que Deus tem uma obra na sua vida também. Você não chegou aqui por acaso, não pense que você assistiu esse vídeo porque o YouTube colocou esse vídeo na sua frente. Não foi só isso. Foi o próprio Deus que quer que você saiba que Ele está falando contigo agora. Por isso eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome. Escreva na frente: Deus está falando comigo hoje. Amém? Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos saber com essa história dos discípulos é que Deus sabe das nossas necessidades. Jesus sabia que os seus discípulos estavam precisando de alimento, tanto físico quanto principalmente espiritual. E Jesus não abandonou eles, mas ele foi ao encontro deles. E ele também sabe, irmão, da sua luta, daquilo que você tem passado ultimamente. E ele promete te suprir em todas as suas necessidades. Amém? Ele não vai te abandonar, mas ele sempre vai estar com você. E isso significa que você pode confiar nele para qualquer coisa que seja. Não existe algum sonho, algum objetivo, algum desejo que Deus não queira realizar na sua vida. Por isso, não esconda do Senhor, não deixe de orar. Nós vamos fazer uma oração aqui daqui a pouco e você vai poder abrir o seu coração. Amém? Mas aí eu te pergunto uma coisa: você tem confiado em Deus para suprir as suas necessidades? Você tem orado realmente com o coração cheio de fé ou você tem simplesmente querido resolver todas as coisas do seu jeito? Ou você quer agir tudo na sua capacidade, no seu intelecto, na sua condição financeira? Tem pessoas, irmãos, que confiam mais no homem do que em Deus. E eles têm vários contatos no celular de pessoas influentes que poderiam socorrê-los na hora da necessidade. Deixa eu te dizer uma coisa: só Deus pode responder às suas orações. Só Deus pode dar aquilo que a sua alma necessita. Amém? E a segunda coisa que eu aprendo aqui nessa história com os discípulos é que o Senhor nos pede para fazer a nossa parte. Jesus não fez o trabalho dos discípulos por eles. Ele não jogou os peixes no barco, ele não preparou os discípulos, ele simplesmente deu uma orientação: lancem a rede do lado direito do barco. Então, os discípulos tinham que fazer a sua parte, obedecer e agir. E é aqui que eu quero falar com você. Não adianta você ficar apenas orando, indo na igreja, lendo a Bíblia. Você tem que fazer a sua parte. Obedeça a palavra no seu dia a dia. Enquanto você está fazendo as coisas, trabalhando, cuidando da família, enquanto você está agindo, Deus vai operar junto com você. Amém? A Bíblia diz que o Senhor é o nosso cooperador e nós somos cooperadores com Ele. Então é uma via de mão dupla. Você faz a sua parte e Deus faz a dele. Então, irmãos, nós precisamos refletir uma coisa: nós temos lançado a rede em busca daquilo que a gente quer? Nós temos nos dedicado, nos esforçado, ou a gente tem desistido no primeiro obstáculo? Se as coisas não estão chegando na sua vida hoje, será que é porque você não tem perseverado?
Então fica a dica aí para você. E por fim, a última lição que eu aprendo aqui nessa história é que Deus sempre nos surpreende com muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém? A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, o versículo 20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu estou falando aqui para milhares e milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil. E vocês acham que eu imaginava que tudo isso ia acontecer? Não, eu queria apenas que a minha igreja ficasse lotada, que apenas 100, 200, 300 pessoas estivessem me ouvindo na igreja. Mas hoje eu falo para milhares e milhares de pessoas. E isso tudo para a honra e glória do Senhor. Então creia numa coisa, Deus quer fazer coisas muito maiores do que você imagina. Mas para isso, você precisa abrir mão daquilo que você conhece, daquilo que você sabe e confiar no Senhor, de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Então, a pergunta que eu quero te fazer é: você tem esperado grandes coisas de um Deus tão grande? Você tem crido no seu poder, na sua bondade? Ou você tem confiado somente naquilo que a sua mente é capaz de pensar? Irmãos, Deus pode fazer algo muito maior. E talvez as coisas não estão dando certo na sua vida porque você está tendo pouca fé, porque você não tenha acreditado realmente que Deus está contigo. E assim como os discípulos tiveram que dar um passo de fé e lançar as redes, mesmo não entendendo nada, muitas vezes você vai ter que dar um passo no escuro, acreditando que Deus vai te surpreender. Amém?